Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, sou palestrante médium do Lar Irmã Zarabatana. Com muita satisfação, venho mais um mês fazer uma palestra para todos nós na noite de hoje. O tema hoje será Vivenciando os Ensinamentos de Jesus, parte 2, porque alguns ensinamentos eu passei no mês passado e agora, em setembro de 2020, vamos passar mais alguns para todos nós refletirmos e, de fato, vivenciarmos esses importantes ensinamentos de Jesus Cristo. Antes disso, vamos todos nós elevarmos os nossos pensamentos ao alto, ao plano superior, principalmente deixando para trás todos os sentimentos ruins, todos todos os nossos problemas que todos nós temos, para de fato, harmonicamente, aproveitarmos muito a noite de hoje. Então, para esse processo de harmonia, vamos escutar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, todos nós agora harmonizados, sintonizados, vamos agora aproveitar para termos sucesso, aprender ao máximo na noite de hoje. Vivenciando os ensinamentos de Jesus, parte 2, como eu falei, agora em setembro de 2020, mais ensinamentos para nós refletirmos para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, principalmente focando na reforma íntima tão importante para cada um de nós. Então, um dos primeiros ensinamentos a ser discutidos na noite de hoje é: vós sois o sal da terra. O que é o sal? O sal ele serve com dois grandes propósitos: dar sabor aos alimentos, principalmente naquela época, né? Hoje a gente tem 200 tipos de condimentos para ajudar, mas principalmente naquela época era uma das únicas formas de dar sabor, gosto aos alimentos. Você vê, né? Tem até certas expressões: essa comida está sem sal, está sem gosto, está sem graça. Porque o sal é um elemento muito importante
para esse sabor. E também preserva-os da deteriorização. Qual é o processo químico do sal? Quando a gente vai salgar uma carne ou um alimento, ele entra em contato com o alimento, retira a umidade e, retirando essa umidade, ele vai, de alguma forma, preservar esse alimento, porque vai, de alguma forma, diminuir a proliferação de bactérias, fungos e vírus que possam ser nocivos à nossa saúde. Dando o quê? Dando uma condição especial de poder ser transportado para outros lugares, conservar durante muitos dias ou meses, ou até ano, os alimentos em uma cidade, principalmente antigamente, que não tinha geladeira, freezer, outros processos para auxiliar nessa conservação. Então, o sal tem essa dupla função, sabor e conservação. E o que nós, cristãos e espíritas, temos a ver com isso? É que devemos ser o espírito da humanidade, ou seja, preservar através do nosso exemplo e dos nossos ensinamentos da degradação não material, mas degradação moral. A gente vê aí a nossa sociedade com tantos problemas morais e nós precisamos ser o quê? O sal, o vetor, o atuante para preservar a sociedade dessa degradação moral. Nós, espíritas e cristãos, temos esse dever, temos essa missão de sermos o sustentáculo da contra a degradação moral que a gente vê em maior ou menor grau em nossa sociedade, em muitas famílias, em muitas cidades. O sal é útil na harmonização do sabor dos alimentos, como eu disse, ele é um condimento. Assim como nós, os seguidores do Mestre, devemos ser agente da harmonia no seio da humanidade. Então, a comida tem muito mais gosto quando salgada na dose certa. Então, nós temos que ser esse vetor quando nós estamos com a nossa família, em grupos sociais. É um momento de quê? De harmonização. E lá vem aquele espírito ali que, com boas palavras, com bons ensinamentos, com bons exemplos. Nós somos também, de novo, a nossa missão como cristãos e como espíritas é fazermos essa harmonização, principalmente nesses grupos, como também a nossa própria harmonização através da nossa reforma íntima. E para que o sal possa exercer a sua atividade, precisa estar em contato com os alimentos, penetrando-os e misturando-se a eles. De nada adianta a carne, nada adianta o sal. Tem que unir a carne ao sal para poder fazer o processo da salga e conservar o alimento. De nada adianta você ter o espírita cristão e ter a sociedade, os grupos sociais. Nós precisamos estar inseridos para que consigamos penetrar nesse grupo, dando bons ensinamentos, dando bons exemplos, vivenciando com eles os ensinamentos morais e espirituais. O sal, porém, deve ser usado na medida certa, nem mais nem menos. Uma comida muito salgada é horrível, como também uma comida sem sal é muitas vezes intragável. Como também nós precisamos saber dosar as nossas palavras, o nosso contato social, para não ser nem excessivo nem ausente, e sermos na medida certa para podermos ter eficácia ao nosso contato com os grupos sociais e com os grupos comunitários de nossa cidade e de nosso trabalho, dentre outros grupos a quais nós participamos. O sal também não pode perder a sua característica quando se mistura a outros elementos. Então, também é o nosso instinto de autopreservação. Não é que nós vamos.
ajudar é importante, mas saber ajudar é essencial. Porque senão, muitas vezes, quando a gente vai ajudar, a gente vai se contaminar e vai entrar na degradação moral, como muitas outras pessoas. Então, nós espíritas e cristãos também temos que saber nos misturar, mas na medida e na dose certa, sem se contaminar, para que também não sejamos mais um para ter a degradação moral. Nós queremos é transformar os outros, transformar, além de nós mesmos, os outros através dos nossos exemplos e dos nossos ensinamentos. Mas saber é a grande chave do sucesso. Vós sois o sal da terra. É um ensinamento muito importante para todos nós. Está aparecendo aqui uma vela. A vela é a luz. Vós sois a luz do mundo. Então, quando apareceu essa vela sobre a escuridão, nós podemos ter reparado essa chama que iluminou a escuridão. Então, a luz destrói as trevas. A ignorância é a treva das almas. Os discípulos de Jesus destroem a ignorância. Então, através dos nossos ensinamentos, do nosso conhecimento moral e espiritual, nós somos a luz para que sigamos de ensinamento e exemplo para a ignorância que muitas vezes nos rodeia. Nós somos o vetor para trazer essa luz para a ignorância, para todas as mazelas que muitas vezes nós podemos, através do nosso exemplo e da nossa energia, modificar um ambiente. Por conseguinte, os discípulos de Jesus são a luz espiritual do mundo. Uma cidade erguida no cabeço de um monte, né, no topo de um monte, é vista por todos, desde muito longe. Assim é o discípulo de Jesus. Todos observam, a ver se não desmente com os atos o que prega com as palavras. Então, que se chama consistência. Quando nós nos tornamos cristãos e espíritas e estamos exemplificando essa mensagem de Jesus, nós estamos sendo a todo momento sendo observados. Por alguns, infelizmente muito poucos, observados, poxa, aquele ensinamento é importante, poxa, aquele exemplo é bom, eu vou tentar seguir esse exemplo, eu vou tentar ser igual a ele nesse quesito. Poucos fazem isso, mas a maioria faz o quê? Maledicência, fazem fofoca. Ó, tá vendo? Aquele espírita, aquele cristão que se diz aí cristão, vai toda sexta-feira e quarta-feira no centro espírita, ele faz isso errado. Então, nós temos que entender que, à medida que nós ganhamos mais conhecimento e estamos querendo nos melhorar, bem como aos outros, nós temos que ter muito cuidado para não cair em contradição, porque nós estamos sendo muito mais bem observados do que a maioria das pessoas que não estão nesse grande trabalho de melhoria moral e espiritual da nossa comunidade, da nossa família, dos demais grupos aos quais nós participamos. E é muito importante a coerência. Ganhar a confiança de um grupo, de uma pessoa, não é fácil, mas perder é muito fácil. E é muito difícil, muitas vezes, você reconquistar aquela credibilidade ao qual nós tínhamos ou estavam querendo ter. Então, a consistência dos nossos atos tem que ser muito bem vigiado e monitorado por todos nós, para não cairmos em contradição, não só dando um problema para o nosso trabalho, mas também podendo dar um problema para o nosso centro espírita ou para o próprio movimento espírita. E aquele médium ou aquele
frequentador ali do centro espírita fez isso, isso, isso. Vamos tomar um certo cuidado. Nós temos que entender que agora fazemos parte de um todo e estamos sendo muito bem vigiados, mas infelizmente para um lado deturpado. Os que tiveram a aventura de conhecer as leis divinas deverão, que é o nosso caso, deverão esforçar-se para que o maior número possível de criaturas as conheçam também. O ensinamento não é só para a gente, ele tem que ser disseminado. Essa luz não é só para iluminar a sua casa, é para iluminar ao máximo de pessoas que queiram ter a luz. O ensinamento não é só para a sua reforma íntima, moral e espiritual, mas para todos aqueles que desejam esse ensinamento e desejam essa luz. Então, nós somos os agentes da transformação moral e espiritual através dos ensinamentos e do nosso conhecimento e da nossa exemplificação espírita. Não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que deveria beneficiar a muitos. Se nós temos algo, nós temos que fazer bom uso para nós e para os outros. Tais médios que se afastam do trabalho mediúnico apagam essa luz que em si trazem para clarear o caminho a irmãos que são menos evoluídos. Então, é uma mensagem clara e direta para nós médios. E para quem não é médio, não vou nem entrar no que todos nós somos mais ou menos médios, em maior ou menor grau. Mas para aquele que se acha que ainda não é médium, ou que não exemplifica, ou que não atua como médium propriamente dito, você tem muitas outras formas de ser essa luz para o mundo, através da caridade moral, caridade espiritual, caridade material, é ter paciência, é ter resignação. Existem muitas formas de você iluminar esse mundo tão necessitado de tantos ensinamentos, de tanto amor e de tanto conhecimento e exemplificação dos ensinamentos. Mais um ensinamento importante para todos nós: não vim revogar a lei, e sim cumpri-la. Então, existia na lei judaica duas leis distintas. Uma lei é a imutável, que tem fundo moral, que foi transmitida por Moisés pelo plano espiritual, muito focado nos 10 mandamentos, né? E a outra tem o quê? Mais o caráter disciplinar, circunstancial, que são as leis humanas. Como nós temos a lei humana, o Código Civil, o Código de Processo Penal, o Código de Direito do Consumidor, são leis civis que, de acordo com as circunstâncias e de acordo com os costumes e com a moral de cada cidade, de cada civilização, tem certas diferenças, mas que regulam as formas como os indivíduos e as empresas e as relações se regulam e se fazem presentes. E isso vai, ao longo do tempo, se aprimorando para ter leis humanas mais justas, mais corretas. Agora, a lei divina, que é a lei do amor, a lei da caridade, a lei do progresso, a lei do amor, são leis imutáveis, são as leis, como foi dito aqui, com fundo moral. Essas leis são imutáveis. E sim, essas leis que Jesus se referia, que ele não veio revogar a lei. A lei do trabalho, a lei do amor, são leis divinas, são leis que sempre tiveram, têm e sempre vão existir, independente da moral, independente desse mundo, independente se o mundo agora é de provas e expiações, depois vai se tornar um mundo de regeneração, são leis imutáveis. Então, Jesus se referia à lei principal, que é a lei moral, que se resume em uma única palavra: a lei do amor. E daí vem as derivantes: trabalho, progresso, destruição, dentre muitas outras. Jesus nos chama a atenção para a necessidade da prática dos ensinamentos morais da lei, para que interiorizemos aqueles princípios e não somente nos limitemos a conhecê-los,
mais ou menos profundamente. Então, Jesus nos chama a mais do que conhecer, a mais do que estudar, mas a exemplificar, como a palestra da noite de hoje, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Amor na sua plenitude, não amar somente a sua família, não só amar a si mesmo, mas amar ao próximo, amar até aos seus inimigos. Esse é o verdadeiro amor. Isso é o que devemos praticar, vivenciar ao longo da nossa existência, ok? Não vim revogar a lei, e sim cumpri-la. Outro termo muito importante para todos nós. Se teus olhos te fazem decair, arrancai-os. Então, vamos estudar isso bem para não ter uma má interpretação. Se, quando encarnados, podemos fazer exatamente o oposto daquilo que pensamos, porque o pensamento ainda permanece oculto ao que nos cercam, quando desencarnados a situação muda totalmente. Então, nós achamos que quando nós estamos encarnados, nós podemos fazer algo que vai ficar encoberto. Mas quando nós desencarnamos, isso vai ficar muito claro. E nada, encarnado ou desencarnado, fica oculto à lei de Deus e ao plano superior. Então, você pode até querer se enganar, mas enganar ao plano superior é impossível, porque ele não tem essas amarras da carne quando nós estamos encarnados e achamos que nós podemos esconder algo. Os sentimentos para desencarnados não constituem segredos, porque eles se espalham na aura, alterando sua estrutura e cor de forma característica. De novo, não dá para enganar. Você pode querer se enganar, mas enganar sempre, nem aqui na Terra, você consegue enganar sempre uma pessoa a todo momento sem ser um dia descoberto. É como até se fala, não existe crime perfeito. Quanto mais para o plano superior. Então, qual é o ensinamento que Jesus veio trazer? Nos aconselha a cortar a mão ou arrancar o olho. Quer dizer que devemos destruir em nós mesmos, com grande dor e sacrifício, tudo o que possa nos levar ao erro. Se algum bem material nos leva ao erro, você tem que, de alguma forma, dar um outro uso ou se desfazer desse bem. Se uma relação que você tem está lhe fazendo mal a você e à sociedade, reveja essa relação, reveja essa forma de atuar e de trabalhar. É isso que Jesus está querendo trazer nessa mensagem na noite de hoje. Repense a forma como nós estamos atuando na sociedade. Se está indo bem e produtivo para você e para o seu próximo, fazei mais e fazei melhor. Se não está, repense ela, mas não deixe por comodidade. Não. Repense ela e arranque esse problema da sua vida, para de fato consigamos nos melhorar e fazer a tão esperada reforma íntima, moral e espiritual. Mais um ensinamento da noite de hoje. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ou como a gente escuta muito atualmente, essa pessoa é politicamente incorreto, é politicamente correto. Essa pessoa está sempre em cima do muro, não se posicionando, para não se desgastar com ninguém. Mas não é bem isso o que Jesus quer que nós façamos. Aquele que tem a pureza no coração transmite sempre sinceridade. Sinceridade nas palavras e se impõe pela sua superioridade moral, sem a necessidade de artifícios. Não precisa ficar em cima do muro, não precisa ficar medindo palavras para não desgastar
numa relação social ou frente a uma outra pessoa. Você tem que sempre falar a verdade, mas com amor e medindo para não magoar a pessoa, mas sempre sendo sincero e falando a verdade. E que isso, infelizmente, cada vez mais a gente vê menos. Por outro lado, aquele cujas palavras traduzem falsidade, isso a gente vê muito, provocará dúvidas e desconfiança nos semelhantes, mesmo que jure por todos os santos da criação. A pior coisa que tem é a falsidade. E você desconfiar de alguém pela falsidade destrói muitas vezes uma relação que é construída dificilmente durante muitos anos ao longo do seu processo. Sejamos sempre sinceros, justos e verdadeiros e nunca usemos falsidade para com o próximo, porque nós vamos cair e vai haver descrédito nas nossas palavras e nas nossas atitudes. As palavras do Mestre nos conduzem à prática da lealdade e da sinceridade, a qual deve ser uma das preocupações constantes de todo aprendiz do Evangelho. Isso, numa sociedade ainda com tantos desvios morais, é muito bem valorizado, mas precisamos ter persistência, porque muitas vezes nós não vamos ser bem compreendidos. Outra derivante também desse ensinamento é que nós devemos sempre falar a verdade e sem ficar esperando uma troca. Não, eu não vou falar isso porque depois de alguma forma eu espero ganhar a confiança dele para depois ganhar algo em troca. Não, sejamos verdadeiros, sejamos consistentes com o que nós queremos falar, queremos transferir, e o que seja certo transferir e passar para o nosso próximo. A qualquer que te ferir uma face, volta-lhe também a outra. Então, quando alguém lhe dá ferir uma face, dai a outra para o seu inimigo. Para inimigo é uma palavra muito forte, né? Para aquele que não lhe quer bem. Jesus veio esclarecer as coisas ditas por Moisés. Unicamente a Deus cabe punir aos faltosos. Você não é juiz e você não é Deus. Não cabe a você julgar e fazer justiça com a sua própria mão. Então, por isso que você não tem que retribuir o mal com que alguém lhe fez. Ao contrário, você tem que retribuir o mal com o bem. O que é o bem? O que é retribuir o mal com o bem? É você, de alguma forma, ter uma atitude positiva para aquele que fez, consciente ou inconscientemente, algum mal a você. Você ter uma vibração positiva, você orar por ele, é difícil? É. Dá raiva? Dá. Mas é isso que Jesus veio nos trazer. Na primeira oportunidade de você fazer o bem àquela pessoa que lhe fez mal, você vai exercer uma atitude positiva como cristão e como espírita. Então, existem múltiplas formas de você retribuir o mal com o bem, que seja numa vibração, a que seja uma oportunidade de reparação, mas faça o bem àquele que consciente ou inconscientemente lhe fez o mal. Para tanto, Jesus, a lei imutável da ação e reação, aliás, para tanto estabeleceu Jesus a lei imutável da ação e reação, para a qual se aplica não somente ao plano da matéria, mas também principalmente aos fatos morais. Se você faz o bem, você vai receber direto ou indiretamente o bem. Se você fez o mal, você direto ou indiretamente vai receber aquilo, mas não vai ser a pessoa a qual foi ofendida ou agredida a ser o agente dessa maldade para fazer essa justiça humana. Deixai a justiça com Deus. E ao contrário, elevai um pensamento e tem oportunidade de reparar ou de levá-lo à consciência
quando tiver uma oportunidade com essa pessoa que de alguma forma lhe atingiu, que lhe feriu. Vamos pensar isso, porque isso é um dos ensinamentos mais difíceis de ser compreendidos na doutrina cristã. Mais um ensinamento: sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Jesus deu-nos um modelo a ser procurado em nossas tentativas de evolução. Então, Jesus veio muito mais do que trazer os ensinamentos, veio muito mais do que trazer informações sobre a nossa vida moral e espiritual. Veio mostrar que é possível exemplificar os ensinamentos morais e espirituais na Terra, nesse orbe, nesse planeta, durante 33 anos, fazendo o bem, sem erros, saindo dessa vida de uma forma missionária, sem cometer um deslize. Também outros seres muito evoluídos, outros espíritos muito evoluídos também fizeram o mesmo, cometendo pouquíssimos erros e trazendo uma obra moral e espiritual muito importante para todos nós. Então, a perfeição poderá ser resumida na prática da caridade cristã, já que ela encerra todas as virtudes cristãs. A caridade é a negação de todos os vícios e defeitos, principalmente o egoísmo, base de todos os males da humanidade. Então, nós temos múltiplas formas de fazer caridade. Caridade através do nosso tempo, através do nosso dinheiro, dos nossos recursos, através dos nossos ensinamentos. Existem múltiplas formas. Ah, mas nós não temos tempo. Tempo você tem. Todos nós temos 24 horas. É saber usar melhor o seu tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas não necessariamente precisa dar dinheiro, dar posse. Existem outras formas de dar o seu tempo, de dar a sua paciência, de dar o seu amor para o seu semelhante. Então, desculpas o que não falta. Falta é o quê? Oportunidades a serem criadas ou enxergadas para que possamos, de fato, aprimorar esse sentimento tão importante da caridade em todos nós. Mais um ensinamento: ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Dar com ostentação não é caridade. Muito ao contrário, é falta da mesma, porque estamos humilhando o beneficiado. Então, nós temos que fazer a caridade sem pensar na nossa projeção da nossa imagem como ser caridoso ou querendo algo em troca. Nós temos que fazer a caridade pela caridade, por um sentimento de ajuda ao seu próximo. Dar secretamente pelo prazer de ajudar, pelo amor ao semelhante, é duplamente caridade, como nos diz Kardec, é caridade material e moral. A primeira beneficia o corpo e a segunda aquece o espírito. O que nós queremos dizer é que é muito importante nós fazermos a caridade sem ostentação. E o principal é tirarmos um pouco da nossa forma de pensar, em maior ou menor grau que nós temos, do sentimento de troca. A gente fala muito de político. Poxa, o político votou nessa emenda aqui porque ia ter um benefício agora ao futuro, uma emenda parlamentar. A gente fala muito, critica muito. Mas todos nós, em maior ou menor grau, acabamos fazendo isso. Muitas vezes nós vamos ao centro espírita porque nós queremos pedir algo ao plano superior. E o plano não nos dá, porque não é a nossa hora, porque não é nosso merecimento, nós até achamos que aquele centro espírita não é bom. Muitas vezes nós rezamos e a primeira coisa que nós pedimos é alguma coisa material, alguma coisa que nós queremos.
Nós não começamos a oração muitas vezes agradecendo, pedindo por aqueles que necessitam. Nós queremos sempre, muitas vezes, ter esse sentimento de troca. Por isso que é tão importante você fazer a caridade sem pedir nada em troca. Você irá amar ao próximo sem pedir nada em troca. É uma coisa muito importante. A decepção é um dos piores sentimentos que tem. E muitas vezes isso vem através do amor. Nós damos amor a uma pessoa, damos algo a uma pessoa, ela não nos retribui, ou muitas vezes é ingrata com a gente, e nós ficamos chateados, nós ficamos magoados. Se nós dessemos algo sem pedir nada em troca, nós estaríamos fazendo amor, estaríamos felizes, estaríamos com menos uma carga de sentimento carregando na nossa existência. Ignorai a tua mão esquerda o que faz a direita. Outra questão muito importante. Quando orares, entra no teu quarto. Agora é até um pouco mais difícil, né? Que a gente está direto no quarto, né? Por causa da pandemia. Mas quando a gente fala o quarto, é no nosso interior, e não no quarto físico propriamente dito. Ainda hoje não faltam os fariseus que no tempo do mestre se caracterizavam pela hipocrisia quando oram. O fazem mais para se desfazer de uma obrigação social do que para se ligar ao Criador de forma espontânea e consciente. Isso acontece muito. Muitas pessoas vão num casamento, não é para orar por o casal que está casando, é por uma questão social. Eu estou lá presente, eu vou para. Daqui a pouco vai ter a comilança na festa. Muitas pessoas não vão no centro espírita, muitas vezes para rezar, para se melhorar, muitas vezes é para uma questão social. Estou cumprindo aqui meu dever, toda sexta-feira vindo aqui no centro espírita, está ótimo, agora estou pagando todos os meus pecados, sou um cristão e sou um espírita exemplar. Então é tirar um pouco esses protocolos sociais, esses protocolos espirituais. Não é isso o que Jesus pregou. Não é uma receita de bolo de eu vou fazer isso e esse evento vai gerar a minha evolução. Não é pela quantidade, e sim pela qualidade. A eficácia da prece é notável. A prece tem que ser eficaz, tem que detonar amor, tem que detonar vibração positiva, emoção. É isso que a gente espera da prece. E não uma receita de bolo, não palavras sendo entoadas sem qualquer vibração, sem qualquer. E às vezes até pessoa pensando em algo ruim, ou até querendo se valorizar da oração como uma pessoa cristã, para que todos vejam que ele está rezando. Que digo àqueles que já passaram por instantes de grande sofrimento espiritual. Se frequentemente não somos atendidos em nossos pedidos, é porque eles não nos seriam de utilidade ao nosso progresso espiritual. Muitas vezes nós reclamamos, puxa, eu fiz tudo conforme a cartilha diz, e Deus e Jesus e os Espíritos não atendeu às minhas preces sinceras. Bom, mas às vezes não era para o seu merecimento, às vezes não era para a sua evolução moral e espiritual. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Mas o que é pedir em nome de Jesus? É rogar auxílio em nome do nosso semelhante. Jesus nada mais é do que o semelhante. Quando na estrada para, não me lembro se era para Damasco ou para alguma cidade, quando ele foi e ajudou o seu semelhante que foi roubado e estava todo machucado e levou para uma cabana e ajudou, essa pessoa ajudou a Jesus, porque de alguma forma ajudou o seu semelhante. O seu semelhante é também o que Jesus espera da nossa caridade. Então, rezar pelos outros é o que nós estamos rezando por Jesus. E se não pudermos auxiliarmos objetivamente, nos diz Emmanuel, três coisas poderemos transmitir a ele com certeza: paciência, coragem e resignação. Então,
Quando começar uma oração, além de botar fé, amor, sinceridade, vibração, peça primeiro pelos outros necessitados. Depois, agradeça tudo que você tem. Todos nós temos maior ou menor grau. Saúde, condição financeira, uma estrutura familiar. A maioria das pessoas muitas vezes não tem isso. Depois, se for para o nosso melhoramento moral e espiritual, se for pelo nosso merecimento, pedir algumas coisas, mas deixe-se por último e condicionado para a nossa caminhada, longa caminhada espiritual e moral. Aprender a orar. A maioria de nós não sabe orar. Então, gente, acabamos a palestra de hoje, um momento muito nobre, de muita felicidade, estarmos juntos, aqui reunidos, não presencialmente, mas espiritualmente e vibracionalmente, vivendo os ensinamentos de Jesus, é aprender os ensinamentos e botar em prática. E em breve teremos a parte 3 com mais ensinamentos, mas ao sairmos daqui muito mais sintonizados, muito melhores, vamos só pensar em uma coisa: que esses ensinamentos se reflitam na noite de hoje para que uma coisinha apenas consigamos nos melhorar. A caminhada é longa. Se semana a semana, mês a mês, melhorarmos um aspecto, ao longo de anos, ao longo de várias existências, estaremos nos melhorando, estaremos trilhando o caminho certo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos e para encerrarmos, teremos aqui a oração final, a Ave Maria. Acesse sempre o site do Lar Irmã Zarabatana e, tendo dúvidas, tem o e-mail que nós teremos a melhor da boa vontade, o melhor dos ensinamentos de respondê-lo para que todos tenhamos, de fato, o correto ensinamento moral e espiritual da doutrina cristã e espírita. Mais uma vez, uma boa noite a todos e Ave Maria para encerrar a noite de hoje.